Neste domingo, Cuba virou notícia no mundo inteiro quando milhares de cubanos saíram às ruas para protestar contra o governo cubano. Esses protestos teriam começado de forma espontânea, convocados pelas redes sociais, e rapidamente viralizaram na internet, se tornaram notícia de diferentes portais no Brasil e em todo o mundo. Os protestos começaram na cidadezinha de San Antônio de los Baños, na província de Artemisa, e os cubanos foram protestar contra o governo, principalmente por conta da gravíssima situação que Cuba se encontra hoje, com o agravamento da situação socioeconômica por conta da crise do coronavírus. São recordes de novas infecções com o coronavírus e a grande dificuldade que muitos têm de conseguir alimentos, medicamentos, dentre outras coisas. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links com as notícias para que vocês leiam por conta própria, se é que ainda não o fizeram. Assim, se você ainda não leu essas notícias, não sabe o que está acontecendo em Cuba, você pode ler por conta própria, porque aqui eu quero refletir sobre algumas coisas que não estão sendo ditas pela imprensa. A situação em Cuba é ainda mais grave do que se imagina. A situação é grave há mais de 50 anos. Me acompanhe nesse vídeo e você vai descobrir o porquê. Parece óbvio, mas vivemos tempos em que o óbvio precisa ser dito. Para falar sobre as manifestações em Cuba, nós precisamos falar tanto sobre essas manifestações quanto sobre Cuba. Uma coisa que me chamou muita atenção em todas as notícias que eu li a respeito dessas manifestações. Frisou-se que elas foram convocadas espontaneamente pelas redes sociais. Quando eu li isso, eu pensei, mas espera aí, eu já ouvi isso em algum lugar. Sim, eu me lembrei quando? Em 2011, lá com a Primavera Árabe. Me lembrei também do Brasil, em 2013. E essas manifestações em Cuba, tanto na sua forma como no seu conteúdo, seguem o mesmo modelo dos protestos da Primavera Árabe, os protestos que aconteceram na Tunísia, no Egito, na Líbia, na Síria. Segue o mesmo modelo dos protestos que aconteceram no Brasil, em 2013, e segue a mesma fórmula aplicada nos protestos em Hong Kong e na Venezuela. Quanto à forma, são protestos espontaneamente convocados pelas redes sociais. E, bom, nós já sabemos que as redes sociais não funcionam de maneira tão autônoma assim, tão espontânea assim. Um pouco depois que essas manifestações começaram em Cuba, logo atingiu os trending topics do Twitter. Um fenômeno, não é? Muito estranho esse fenômeno. Assim como lá, desde 2011, desde a Primavera Árabe, esses protestos se tornaram mundialmente conhecidos, principalmente através das redes sociais. Os protestos em Hong Kong viralizam com muita facilidade. Qualquer protesto contra o governo venezuelano logo atinge os trending topics, logo se torna notícia em qualquer parte do mundo. A informação corre muito rapidamente, mais rapidamente do que algumas notícias, diga-se de passagem. O que nos leva a questionar algumas coisas, principalmente a espontaneidade desses protestos. Mas eu disse que essas manifestações também são muito parecidas quanto ao conteúdo. Bom, os manifestantes em Cuba estão pedindo abaixo a ditadura, estão pedindo liberdade, democracia, não temos medo, pátria ou vida, coisas desse tipo. Assim como, durante a Primavera Árabe, os tunisianos foram à rua pedindo liberdade, democracia. Os egípcios foram às ruas pedindo liberdade, democracia. Na Síria foram às ruas pedindo liberdade, democracia. No Brasil, em 2013, foram às ruas pedindo abaixo o governo do PT, fora Dilma, fora corruptos, eu quero liberdade, eu quero meu país de volta, coisas do tipo. Em Hong Kong segue a mesma lógica. São protestos contra o governo chinês e pedindo democracia e liberdade. Na Venezuela, a mesma coisa. Protestam contra a ditadura do governo Maduro, contra a ditadura bolivariana, pedindo liberdade e democracia. E reparem bem numa coisa.
Vamos começar lá desde o começo. Como estão os países que passaram pela Primavera Árabe hoje? Como é que está a liberdade e a democracia nesses países hoje? Um segundo aspecto muito importante a ser levado em consideração é essa questão de abaixo a ditadura. Esses manifestantes, assim como a imprensa brasileira, internacional, caracterizam Cuba como uma ditadura, um regime governado por um partido único, o Partido Comunista Cubano, que está no poder desde 1959. Cuba é uma ditadura que se perpetua há muitos anos. Fidel Castro ficou décadas no poder, foi sucedido pelo seu irmão Raul Castro e agora tem um novo presidente, Miguel Dias-Canel, que continua a ditadura cubana. E reparem bem, isso também segue uma fórmula. A mesma fórmula aplicada para falar sobre a China, a mesma fórmula que era usada para falar sobre a União Soviética, sobre todos os países do leste europeu, do bloco soviético, para falar sobre o Vietnã, enfim, para falar sobre qualquer país que tinha um regime socialista. A mesma fórmula utilizada hoje para falar sobre a Coreia do Norte, sobre Kim Jong-un e tudo que se refere a este país. E o problema é que essa é uma abordagem rasa, superficial, que distorce a realidade quando deixa de levar em consideração aspectos importantíssimos, tanto da história de Cuba quanto da política cubana hoje e no período revolucionário. Ou melhor dizendo, desde o início da Revolução. É um erro colocar Cuba no mesmo balaio, por exemplo, que a China hoje, ou que a União Soviética no passado. Aliás, durante muito tempo se falou que Cuba era uma espécie de satélite, uma espécie de posto avançado da União Soviética na América Latina. Mas, bom, já fazem 3 décadas que a União Soviética caiu e Cuba persiste. Que estranho, não é? Outro erro consiste em dizer que Cuba é uma ditadura porque vive um regime de partido único, governado pelo Partido Comunista Cubano. E isso não é verdade. O Partido Comunista Cubano ele existe para organizar a sociedade cubana pós-revolução. Aliás, o Partido Comunista Cubano surge depois da Revolução, para consolidar, para garantir as conquistas da Revolução. E o partido surge justamente a partir da junção dos diferentes setores, diferentes movimentos sociais, sindicatos e outras entidades que tomaram parte na Revolução Cubana. E quando eu falo em Revolução Cubana, é além da guerrilha iniciada em Sierra Maestra em 1957 e que foi vitoriosa em 1º de janeiro de 1959. Quando se fala em Revolução Cubana, vai além, desde o processo de independência da pequena ilha caribenha no século XIX. Para falar em Revolução Cubana, a gente não começa com Fidel Castro, a gente começa com José Martí. Então nós estamos falando de um povo que há séculos resiste contra o domínio espanhol, resiste contra a influência imperialista dos Estados Unidos. Há séculos os cubanos lutam por liberdade e por democracia. Liberdade contra a opressão estrangeira e uma democracia cubana. É um erro falar que Cuba é uma ditadura quando o que nós temos em Cuba é o que mais se aproxima de uma democracia direta. É uma democracia representativa, mas com ampla participação popular. Qualquer cubano maior de 18 anos, com pleno exercício de seus direitos políticos, pode votar, pode ser votado. Você não precisa ser filiado ao Partido Comunista, porque, como eu disse, o Partido Comunista tem um papel de organização da sociedade, não uma função eleitoral. Não é um partido que funciona como os partidos que nós temos na democracia liberal. E tem um detalhe. Os deputados provinciais ou os deputados nacionais, prefeitos, enfim, todos esses cargos, são todos cargos voluntários. Você não deixa o seu trabalho para exercer o seu papel político. E isso gera uma situação em que você pode encontrar com o deputado que você votou na escola, porque ele é o professor que dá aula para o seu filho. O prefeito é o médico que atende no postinho de saúde. Entre outras coisas que eu pretendo abordar em um outro vídeo para não alongar muito nesse daqui. Mas são alguns exemplos para mostrar que não tem nada a ver com um regime de exceção, onde as pessoas são proibidas de participar do processo político. Pelo contrário, as pessoas são estimuladas a tomarem parte no regime político. E quando eu falo participar, é participação direta mesmo.
E é aí que nós chegamos na última parte dessa reflexão. A situação em Cuba hoje, sim, é gravíssima. Sim, a situação em Cuba está terrível por conta do coronavírus. As pessoas de fato estão tendo dificuldade de acesso a alimentos, estão tendo dificuldade de acesso a medicamentos, mas não por conta do governo cubano. Porque há mais de 5 décadas, Cuba sofre um bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. Todas as notícias que eu li falam que essa é a situação mais grave em Cuba nas últimas 3 décadas. Mas nenhuma delas fala que essa situação é gerada pelo bloqueio econômico. E de fato há uma grande dificuldade de acesso a alguns bens de consumo em Cuba que para nós são comuns no cotidiano. Mas tudo por conta do bloqueio econômico. E há anos nós vemos notícias sobre pessoas que querem fugir de Cuba, pessoas que vão para os Estados Unidos, pessoas que trazem dólares para Cuba, mas de uma maneira sempre tão rasa, tão superficial, que não permite conhecer os problemas dos cubanos vivem cotidianamente. Eu vi esses problemas. Eu conversei com os cubanos que vivem isso diariamente. Eu pretendo falar sobre isso em um outro vídeo no meu canal pessoal, já que essa é uma experiência pessoal minha. E eu convido vocês a assistirem, vou deixar o link nos comentários fixados quando eu fizer esse vídeo. Não sei quando, talvez hoje, talvez amanhã, mas eu prometo deixar aqui na descrição, aliás, nos comentários fixados. Porque existem muitas coisas sobre Cuba que nós não conhecemos e que a mídia hegemônica faz questão que você não conheça. Portanto, eu quero encerrar esse vídeo com a frase de um cubano com quem eu estava conversando na Plaza Vieja, em Havana, nesse período que eu estive lá em Cuba, em janeiro e fevereiro de 2012. Ele me disse o seguinte: é claro que nós passamos várias dificuldades aqui, temos dificuldade de acesso a muitas coisas. E é claro que a gente quer ter celular, tênis, quer ter essas coisas que vocês têm. Mas nós não queremos abrir mão dos nossos direitos para isso. Nós não queremos abrir mão da nossa educação de qualidade, da nossa saúde de qualidade, da nossa soberania. Nós não queremos abrir mão da nossa soberania para ter acesso a esses bens. E eu queria saber a opinião de vocês. Eu posso fazer mais vídeos falando a respeito de Cuba, tanto a partir da minha experiência, como quem visitou, quem conheceu, com quem conversou com diferentes pessoas desse país, conversei com pessoas de diferentes setores, diferentes regiões de Cuba, como alguém que lê sobre Cuba, que procura entender a história cubana, como alguém que tem, sim, um posicionamento crítico quanto a muitas coisas da realidade, da política cubana hoje, mas de uma outra perspectiva, que não é essa perspectiva hegemônica que ataca Cuba, que é contra-revolucionária, que ataca a soberania do povo cubano. Então, deixe nos comentários, deixe a sua opinião, se você concorda, se você discorda, se você quer saber mais sobre Cuba, deixe a sua curtida ou não, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que vão se interessar. Ajude a espalhar centelhas de esperança.